Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui quem fala é o Gabriel Rubens e hoje nós vamos pela primeira vez para a China, mais precisamente Xangai, falar aqui com o Walter Barroso, que já está trabalhando lá há um tempinho e vai contar pra gente como que tá sendo essa jornada aí de palestrante, trabalhando como lead, e a gente vai entender muito mais com ele como que tá sendo a cultura de trabalho e a vida também lá. Tudo bem, Walter? Tudo bem, tudo bem? Como é que você tá, Gabriel? Tudo ótimo. Como eu falei um pouco antes, tá o calor, né? Assim, pros dois. Tá o terror aqui, mas estamos indo. Dá pra sobreviver. Eu tenho que fechar a janela por causa do barulho de fora, então aqui tá um bafo gigante, mas dá pra sobreviver. Walter, então eu queria também que tu se apresentasse, e tu tá pra lançar um livro agora em dezembro em inglês e em português em março, então também falasse um pouco desse livro. Beleza. Então, meu nome é Walter, pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, a hora que vocês estiverem aí, ouvindo e vendo. Eu sou o Walter Barroso, eu trabalho aqui na China já há quase 5 anos e sou brasileiro, obviamente, né? Eu vim para cá em 2017 a primeira vez para trabalhar, na verdade, com design de produto. E na verdade é engraçado, né, Gabriel? Você sempre, eu vi o teu podcast e você está sempre entrevistando pessoas da área de TI, né? Da área de tecnologia e tal. Eu sou muito mais da área de produto, design de produto físico. Minha formação, na verdade, é arquiteto. Eu sou arquiteto não de software, arquiteto de prédio, de edificações e tudo. E eu comecei a trabalhar antes disso, né? Antes de entrar na arquitetura e tudo, eu já trabalhava com design de produto em si. Então eu já tinha muita introdução a essa questão de usuário, né? De pesquisa de usuário, mercado e todas essas questões que a gente usa no design de produto. E depois de trabalhar muitos anos no Brasil, eu tive uma oportunidade de vir para a China e veio eu e minha esposa para cá. E a primeira oportunidade, o primeiro trabalho que eu tive foi num estúdio de design da Bélgica, e eu, junto com o pessoal de design, eu trabalhava com aulas, eu dava workshops e aulas para uma universidade chinesa relacionada a design de produto, tanto físico como digital ali no meio, né? A gente sempre tem essas duas áreas. E hoje eu ainda continuo aqui, 5 anos depois da pandemia, de todo esse rolê que aconteceu, né, enquanto eu estava aqui na pandemia. E é isso aí, tá sendo incrível. Hoje eu trabalho numa fabricante chinesa. Um dos designers. A TI, eu conheci um dos mais legais, ele tinha também essa pegada muito da parte física. E foi quando eu descobri o que era design de verdade, acho que foi conversando com ele. Ele gostava muito de trocar ideia, compartilhar material. Mandou um vídeo uma vez sobre design de portas, um vídeo da Vox, que tipo, explodiu minha cabeça. Eu falei, nossa, que legal, tipo... Porque eu tinha essa birra com porta em São Paulo, e um tempo, que eu já falei várias vezes que eu fui no Canadá fazer um intercâmbio, e é muito corrido, o metrô, entre os lugares. E eu tinha essa birra gigante com porta, que eu falava, pô, não dá pra saber, eu tô correndo e toda hora cada porta é de um jeito. E esse vídeo meu que explodiu minha cabeça. Então... Eu acho que esse teu amigo pegou muito esse vídeo, na verdade deve ter sido feito por causa desse livro aqui, ó. É esse livro mesmo. Eu chamo o Design do Dia a Dia, do Don Norman, e tem uma parte que fala de porta, de todas essas questões de abrir e fechar a porta, as maçanetas como elas são, se elas abrem para um lado ou para o outro. Realmente é uma verdade que explode cabeças esse livro, assim. E eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer umas rotinas, às vezes, minha companheira até acha que eu sou meio chato, às vezes, que eu vou tomar banho, fazer comida, não sei o quê. Então eu penso em como esse processo... Eu sei que eu tô ganhando alguns segundos, não vai mudar em nada meu dia, mas minha cabeça, volta e meia, ela pensa assim, como que eu vou fazer esse fluxo otimizado? Então eu coloco água aqui, faço isso, e eu fico falando com ela, pô, mas tu vai esquentar água agora? Tipo, devia ter esquentado antes, falar, tanto faz, sabe? Então, por isso que esse cara abriu minha cabeça para falar assim, olha, então, existe mais pessoas como eu especializadas nisso, assim, que facilita meu dia a dia, né? É uma loucura isso. É todo mundo, não é você só, é todo mundo, todo o pessoal que trabalha com processo é assim. E é engraçado que hoje mesmo eu fiz alguma coisa parecida com isso com água, pra você ter uma ideia. A gente tá com um calor absurdo aqui, a gente deixa uma água fora e uma água na geladeira.
E o meu processo era assim, putz, eu preciso encher minha garrafa, mas se eu encher minha garrafa com a água quente e depois colocar fria, elas não vão misturar direito e eu vou ficar com a água quente na garrafa. Eu fiquei pensando nisso, juro por Deus, coisas de milissegundos. Aí eu falei, não, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo. Aí eu tenho a minha garrafa gelada e a da geladeira fresca. É isso. Sim, um processo, assim, ficar pensando no processo parece exaustivo, mas não é. Não, facilita o dia a dia. Mas fala um pouco do livro, né? Vai ser lançado em inglês primeiro e depois em português. Vai ser assim. Porque, assim, trabalhando aqui durante 5 anos e também em alguns trabalhos no Brasil, assim, que eu tive contato com pessoas de fora, eu sempre falei mais inglês na questão profissional do que português. Então foi até um amigo meu que perguntou, pô, que legal, você vai lançar primeiro em inglês, mas por que não em português? Porque o vocabulário do design em si, não só do design, como a gerência de time e tudo, ele vai muito pro inglês, porque a empresa que eu trabalho hoje, as outras foram todas em inglês. Então eu tenho muito mais clareza em falar em inglês. Então esse livro, na verdade, é um livro que junta o meu passado com o hoje. Porque em inglês ele chama The Design Diet, e no caso é a dieta do design. Porque antes de me formar em arquitetura, eu fui chefe de cozinha por 4 anos. Então eu trabalhei em alguns restaurantes, eu estudei fora, eu fui para a Itália, estudei 2 meses na Itália, cozinha. Então isso foi lá para 2007, 2006. E aí eu trabalhei nisso. E aí quando eu fui para a área do design, eu me percebia comparando muitas coisas com a cozinha em si, com o cozinhar. Na verdade, por exemplo, quando você até fala assim, a gente tem que apimentar essa festa, né? Você usa um detalhe da cozinha, um detalhe de um tempero para dizer alguma coisa, né? Pessoa sem sal. Com isso? Sim. Exatamente. Você fala, putz, essa pessoa é muito sem sal. Ou senão, você tem sempre a gente tem na nossa cultura, não só no Brasil, como em todo o mundo, essa questão de comparar comida com pessoas, com situações e coisas assim. E eu sempre fiz isso no design. Então, quando eu tentava explicar uma parte de um processo, que eu falava assim, olha, a gente tem que fazer uma pesquisa qualitativa para entender isso, ou senão quantitativa. A pesquisa é muito importante para entender o resultado final. Aí eu falava assim, olha, imagina que você vai fazer um bolo, né? Então você precisa de farinha, você precisa de ovo, você precisa disso e daquilo. A farinha é a sua pesquisa. Se você não tiver a sua pesquisa, o produto final não vai ser um bolo, vai ser um omelete. Então eu brincava, eu sempre brinquei com essas coisas assim, e as pessoas, querendo ou não, entendiam de alguma forma, né? E aí eu resolvi meio que juntar essa questão do design de produto, seja ele físico ou digital, como experiência de usuário, como todos os processos em si, dentro do livro, comparando, brincando, é uma brincadeira de comparação, e também introduzindo a parte de liderança de time, né? Como você consegue entender se aquela pessoa que você trabalha, digamos assim, que tipo de tempero é aquela pessoa que você trabalha, né? Que tempero que ela vai colocar naquela tua receita no final do coisa. E cada receita é um projeto. Então, essas brincadeiras assim fazem parte do livro. Em dezembro agora vem o inglês, né? E provavelmente em março por aí, por questão da edição, né? Porque vai traduzir, editar direitinho. Em março sai em português. A primeira coisa é no Amazon. Vai ser lançado no Kindle, né? No Amazon Kindle. E aí, obviamente, se houver alguma cópia impressa, aí pode ser futuramente. Boa. Então, vamos ficar o link aqui. O site é o design-diet.com, né? E aí vai ficar o link aqui na descrição. Isso. Então, tem lá a pré-venda. Agora, passando para a China, que é onde tu já está aí há 5 anos, mais precisamente em Xangai, ou Shanghai, né? Exato. Chinês. Cara, como que foi essa ideia, né? Tu passou por aí um tempinho e resolveu voltar e ficar no meio dessa pandemia, como tu falou, que aí acho que já foi complexo aqui. Aqui teve lockdown e todo mundo respeitou, mas foi bem mais curto. Sim. Mas isso já tem, sei lá, quase 1 ano que não tem mais. Agora pra ti, é outro esquema, né? Mas voltando lá no começo, qual que foi por que a tua ideia de mudar pra China?
Então, foi assim, eu trabalhava no Brasil com design de produto, né, físico e arquitetura, um pouco de arquitetura lá. E aí eu conheci um arquiteto brasileiro chamado Fernando Brandão e basicamente ele tinha um estúdio aqui na China, em Xangai. E aí foi assim, eu comecei a conversar com ele, bati papo sobre a oportunidade de ir para o estúdio de Xangai, por questão do Brasil em si. Não, na questão de arquitetura e design, o Brasil ainda precisa evoluir muito, ainda mais design físico. O digital tá super interessante na questão de várias startups e várias empresas digitalizando. E na época o físico era difícil, ainda continua sendo, e também a questão da arquitetura no Brasil é muito complicado. Sempre foi, é algo que sempre a elite que teve disponibilidade e não qualquer pessoa, né? Então, assim, acabava que não tinha muito projeto, nunca teve tanto projeto naquela época. Aí eu falei com ele, pedi para ele, perguntei se tinha como eu conhecer o estúdio de Xangai e tudo. E ele falou, claro, você pode ir para lá, a gente te mostra tudo, te recebe, a gente vai ter uns projetos e tal, e a gente pode trabalhar junto para ver como é que dá, como é que faz. Aí, isso era em 2017, e aí eu voltei para o Brasil em em dezembro de 2017, passei o Natal, eu e minha esposa vendemos as coisas, falou, não, vamos tentar, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos tentar a vida em Xangai. E é engraçado que, aliás, antes de eu voltar para o Brasil e fazer tudo isso, eu fui para a história um pouquinho mais à frente, porque antes disso teve um detalhe muito importante. Quando eu estava lá em 2017, fiquei 2 meses, uma outra empresa também teve, esse outro estúdio que eu te mencionei no começo, teve interesse em me contratar para ser designer de produto com eles, um senior product designer com eles, e também ajudar a dar os workshops, né, para a universidade. E aí foi quando eu voltei para o Brasil, fiz a minha documentação, e nessa conversa que eu estava, o pessoal do outro estúdio ofereceu a vaga para mim, para ficar com eles, e o estúdio do Brasil também me ofereceu uma vaga. E aí essa conversa foi para onde eu vou, né? E aí eu resolvi, por questão pessoal e futuro, assim, de entender para onde ir, eu sempre fui apaixonado por design de produto, né? Eu sempre fui apaixonado por essa questão do processo do design e tudo. Eu falei, não, eu acho que por eu estar fazendo muito isso no Brasil e gostando muito, eu acho que eu tenho que ir para essa área. E aí que eu fui muito mais a fundo por uma coisa que eu já fazia no Brasil, né? Eu acabei aprofundando muito mais, né, a parte do design de produto. Ainda mais numa escala super diferente, né? Eu já trabalhava há 7 anos de design de produto no Brasil, e alguns projetos de arquitetura. Então eu falei, não, eu acho que o produto para mim é mais interessante. E aí eu vim para cá e fiquei 2 anos nessa empresa trabalhando. Foi aí e aí a carreira foi tranquila, continuou. Ah, que bom, que bom. Acho que tu começar com o emprego no lugar é bom, porque tu já vai ser mais inserido, já começa a imergir, né, na cultura das pessoas, porque senão tu fica sozinho e tendo que procurar emprego ainda, ia ser muito mais complicado essa transição de país, né? Aqui é. Não, ainda mais que a China, alguns países são assim, né? A China, ela só deixa você ser empregado se você entrar na China com visto. Um visto de emprego. Sim. Então meio que é proposital isso para que você não venha para cá para procurar. Só que tem um detalhe, é claro, eu vim para cá, eu falei com o pessoal, aí a única diferença disso é que eu tenho que voltar e fazer o documento lá. Então, na verdade, impede, mas não impede, né? Porque eu vim, procurei, bati um papo, voltei e fiz o documento. Como turista, então, primeiro, né? Primeiro eu fui como business, mas turista também pode, dá na mesma. Tá. Eu fui como business porque eu pedi uma carta convite dessa empresa, para poder ficar tranquilo, porque mais o business fácil. Dava mais dias e tudo. Aí era mais fácil. Legal. E aí foi assim que começou tudo. Tá bom. Então tu tem esses 2 primeiros anos, que eu imagino que são o de maior choque, né? Mesmo se for tranquilo para ti, mas independente de ser tranquilo ou difícil, é o de maior choque. Então como que foi chegar numa equipe na China? E aí uma dúvida, tu já começou como líder aí? Quando chegou? Não como líder. Que torna um pouco mais fácil, que tu consegue ir escalando aí, aprendendo. Mas como que foi trabalhar com a equipe chinesa? Então, eu entrei como
Senior Product Designer. E, além disso, um dos choques maiores, né, naquela época foi que eu era um Senior Product Designer, então a gente trabalhava com clientes chineses, né? Então as empresas chinesas contatavam o estúdio para a gente fazer produtos, ou até mesmo na parte de branding, que eles tinham alguns clientes que faziam branding e tudo. Então, na verdade, dentro do estúdio eram só 5 pessoas. Todos os do estúdio de design eram estrangeiros, todos, não tinha nenhum chinês. Só que no outro time que eu ajudava muito, pelo menos umas 3 vezes por semana eu estava ajudando eles, que era o outro time de education, que era um time de educação dessa empresa, que trabalhava em parceria com o Instituto de Artes de Xangai. Então era uma universidade, Então o que acontece, a gente tinha uma professora taiwanesa, que é chinesa, no caso, ela tem toda a cultura chinesa, e mais alguns outros professores também. E a gente dava aula, workshops, aulas e projetos e tudo para alunos chineses. Então a gente tinha, por exemplo, dessa universidade tinha do 1º ao 4º ano de design, era o curso de design deles. Então eu entrava em algumas aulas, por exemplo, para falar sobre design, sobre enfim, experiência de usuário, pesquisa, mercado, como fazer pesquisa de mercado, como fazer pesquisa de usuário. Eu entrava nessas e dava aulas para eles, por exemplo. Eu dava aulas semanais, junto à ajuda de outros professores desse time, muitos workshops, e o choque maior, finalizando esse detalhe, foi o choque de realmente ver a cultura chinesa pelos olhos dos estudantes, do pessoal novo, porque todos os nossos alunos eram chineses. Então a gente tinha pelo menos uns 95, 100 alunos no total, né, em várias turmas, todos chineses. E aí a gente percebia, eu pelo menos percebia como que era a cultura na questão de aprendizado, né? Eles viam muito a pessoa que está lá na frente, e inclusive o trabalho em si com os chineses, que hoje eu faço muito, é mais ou menos, assim, eles veem o líder, né, do time como alguém que você não pode dizer não, como alguém que você não pode, se ele falou para fazer isso, é isso que vai ser feito, né? E eu via isso muito lá, naquela época, né? E é engraçado que a gente tentava, naquela época, dar uma burlada nessa cultura, porque essa é a cultura real, né? E a gente tentava burlar essa cultura na questão... A gente introduzia aulas e workshops de por exemplo, de comunicação em si e de desafiar, né? Porque o chinês em si, ele tem uma cultura do não desafio. Ele não desafia você. Ele é um povo muito pacífico, né? Então, ele não tem aquela questão de, por exemplo, um chefe fala, olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Normalmente, ele não vai falar, não, eu não concordo. Ele vai fazer aquilo, de alguma forma, né? Então, a gente tentava burlar isso no questão do tentar ensinar eles a se comunicar de outra forma. Então, quando a gente falava para eles, olha, a pesquisa tem que ser feita assim, 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 e você deveria fazer isso aqui. Aí, quando eles falavam, tá bom, a gente falava assim, não, tá bom não. Fala para mim que não tá bom. O que você acha, né? Então, a gente introduzia muito essa questão, o que você acha? E dá a palavra à pessoa, né? A cultura chinesa do trabalho, ela como eu te falei, ela é uma cultura hierárquica, né? Então você tem um líder, e você tem o líder do líder, não, os liderados em si, os managers, por exemplo, e você tem uma outra força de trabalho, e cada uma respeita 100% o que o outro vai falar. Né? Então o líder falou A, os sublíderes falaram A, e a última camada vai repetir o A que foi falado, né? E isso é uma coisa que em muitos times de design, que são os times criativos, que é o que a gente trabalha, o time de criatividade, por exemplo, a gente trabalha aqui, isso não pode acontecer, né? Quando você tem... Então a gente tenta a todo momento, como líder de time, eu tento a todo momento
não deixar isso acontecer. Então, quando eu falo o que tem que ser feito, né, o que deveríamos fazer, eu sempre instigo cada um a trazer o ponto de vista que ele acha que deve ser feito. Aí a gente coloca todos os pontos de vista em jogo, né? E fala qual é o melhor. E tentar ensinar que o líder em si, ele não é o melhor. Né? O líder tem outras skills, né? O líder ele tem outras perícias, outras habilidades, né? Cada um tem uma habilidade específica, né? Então, esse é o tipo de ambiente de trabalho daquele. É um ambiente muito hierárquico, né? E um ambiente onde você tem que realmente... você tem que ter uma cabeça diferente, né? Para trabalhar. E também tem que ter uma cabeça diferente para poder motivar e incentivar o teu time a trazer soluções, sem medo. Sem ter medo. Porque eles também têm medo eles têm medo muito de errar. Aqui na cultura chinesa, você tem um negócio que chama face, que basicamente vem da face, né? Sim. Então, eles têm muito medo, os chineses têm muito medo de perder a face. Sim. O perder a face é basicamente ser envergonhado, né? Em público. Então, assim, por exemplo, quando um chefe chinês, um chefe que é da cultura, se você falar com alguém na frente do outro e brigar com a pessoa, o que já é uma coisa que não deve ser feita, aqui é um horror. Aqui é uma coisa assim de outro planeta. Porque aquela pessoa que está sendo, digamos que criticada, ela perde a face. Né? Ela perde o respeito, né? Todo esse respeito. Então tem muitos desafios interessantes, mas eles trabalham muito bem, eles são muito práticos. Todos os chineses são extremamente práticos. Uma coisa também, na minha empresa, né, ela é uma empresa global, então a gente tem uma parte bem grande na China. Só que eu não tenho contato muito, muito grande com eles, mas eu tenho contato com um dos líderes, que é quem eu conheço mais, né? E a gente tem vamos dizer, um assessment, faltou a palavra em português agora, mas enfim, para saber sobre a saúde da equipe, né? Basicamente, tu tem algumas perguntas, categorias diferentes de perguntas, sobre colaboração, enfim, não importa muito, mas são algumas perguntas que vai gerar um resultado que aí tu discute com a equipe, né? E vai gerar uma ação daí. E aí, conversando com esse manager, né, chinês, ele tava falando que... A primeira coisa o resultado da China é sempre alto em quase tudo, sabe? Naturalmente, ele é sempre alto. Então, tu tem que olhar com os olhos diferentes. Se a gente for rodar isso em Portugal, no Brasil, em UK, tem uma variação grande, tem uma discrepância nas respostas. E o legal é gerar uma discussão sobre essas discrepâncias, né? O que tu, como membro da equipe, tá vendo diferente que eu, né? E na China é sempre muito alto. E aí 1.2 que esse manager até estava conversando comigo, que é esse survey, assessment, essa pesquisa, ela deveria ter algumas ações, sabe? No que a nota estiver baixa, você precisa colocar o que eles devem fazer, sabe? Ele falou, eles querem saber o que fazer, não... Eles não querem tanto discutir, eles querem saber, se a nota aqui está abaixo em colaboração, o que eu tenho que fazer para melhorar a colaboração, o que é um pouco diferente do que a gente espera, sabe? Todos os outros países, que agora vamos discutir, eu tenho algumas ideias aqui, mas vamos discutir o que vocês acham que é mais apropriado para isso. E acho que isso traduz um pouco o que você está falando, né? De como eles querem essa praticidade de, o que eu faço, né? Eu acho que o que você falou agora, a tua experiência, é muito, muito, muito o que acontece aqui nessas partes. Por exemplo, nessa questão de tentar uma avaliação, por exemplo, de um time, você tentar verificar o que está ruim, o que está bom para você, né, colocar mais força naquilo que está ruim para melhorar a relação do time, ou se não o resultado final. Realmente, quando existe esse tipo de pesquisa, a cultura chinesa impede em si dele mostrar problemas, digamos assim, apontar problemas, porque quando ele está apontando um problema numa pesquisa, mesmo ela sendo anônima... E ela e está escrito, mas acho que esse é um detalhe importante, e está escrito lá que é anônimo, sabe? É anônimo, não tem como saber, não tem nenhum e-mail, nada, só consegue saber quantas pessoas responderam para saber se o time inteiro já respondeu. É anônimo, mas mesmo assim... Exato.
Então, porque assim, existe um pensamento coletivo de esse negócio está ruim. Eu imagino que pela experiência que eu tenho, esse negócio está ruim. Eu sei que está ruim e todo mundo sabe que está ruim. Se a gente no final aparecer isso ruim, o meu manager ele vai ficar... Por que isso está ruim? Ele vai ficar, digamos que, irritado, ele vai agir de uma outra forma. Então essa questão e também o time inteiro, na teoria, iria perder o face. Iria perder o respeito, tipo assim, olha, o meu time inteiro disse que essa nota, em vez de 5, foi 2. Aí, digamos que essa informação de que tá tudo ruim vai direto para esse manager e o time vai ficar meio que envergonhado de ter dito isso. É um cultural, isso é totalmente cultural. E por isso que, por exemplo, liderança na China tem que ser uma liderança onde você você consegue ler muito bem nas entrelinhas. Você consegue ler muito bem as pessoas que você está trabalhando, as pessoas que você contrata, as pessoas que trabalham, que são seus chefes. Você tem que ler muito bem as pessoas. Então, a necessidade de ter empatia também é muito grande. Porque se você percebe alguém no teu time que está tendo uma dificuldade, eu posso te garantir que ele não vai falar dessa dificuldade. E ele vai te apresentar 1 ou 2 vezes o resultado que não é o esperado. E aí tem muito líder, tenho certeza aqui na China, que já passei por líderes assim, em grandes empresas, que não vão entender, né? Eles não vão entender por que esse resultado está ruim, e eles vão acabar culpando a pessoa, né? A capacidade de trabalho da pessoa, ou tudo isso mais. Mas, na verdade, o que acontece com a pessoa pode ser simplesmente porque ela está passando por um problema em casa, porque ela está passando por um problema pessoal, e ela nunca vai falar para você. Nunca. Aqui na China, se alguém fala para você um problema pessoal porque ela está preocupada com alguma coisa, você pode garantir que você é uma pessoa que ela confia muito, né? Porque toda essa questão do face, de perder o respeito e tudo, aqui na China é algo assim enorme, enorme. E também uma outra coisa muito, muito interessante da China é o guanxi. O guanxi é basicamente o respeito pelo outro, e quando o guanxi funciona assim: quando eu faço um favor para você, você está me devendo um favor. Esse é basicamente o guanxi. Então você percebe que na cultura chinesa, líderes e cargos maiores, por exemplo, quando você pede um favor, se alguém pedir um favor para essa pessoa, se um chinês pedir um favor para outro chinês que está no nível mais alto dentro da empresa e tudo, pode ter certeza que isso, uma hora ela volta, né? Ela volta não é uma questão ruim, não é uma questão ruim, mas existe essa cultura de que eu faço por você, você faz por mim. Sim. Né? E é uma coisa que a gente não tem isso. A gente aprende a fazer pelos outros sem obter resultado. Eu não tô fazendo essa entrevista aqui com você porque talvez quando eu for para Portugal eu vou ligar para ele, vou falar. Sim, você entendeu? Essa questão do tipo um networking, assim. E eu digo isso não num sentido de se aproveitar. Não. É um sentido cultural, é algo que vem de milhares de anos e é algo que para eles é extremamente natural e é prazeroso. Porque eles fazem um favor para por exemplo, eu pago o jantar hoje. Na próxima, você paga o jantar. Então você cria um vínculo, uma ligação de que eu vou ter outro jantar com você, porque você está me devendo Sim. Então isso é uma forma de se ligar de um jeito, sabe? De se conectar. Então é muito interessante essa questão. E no trabalho isso acontece direto. Tá. É bom para os estrangeiros, principalmente brasileiros, entender essas dinâmicas, né? Porque pode soar ruim, mas na verdade é uma coisa positiva. Pode. Né? Exato, é algo que eles têm. Coisa de cultura não dá pra gente criticar. Tem coisas que dá sim, tem coisas que são ruins, mas 99% das coisas é só como ela é, e aí tem que entender o que tá por trás dali, né? Sim. E outra coisa ainda trazendo desse meu contexto, né? Conversando com esse meu manager, talvez semana passada, 2 semanas atrás, ele tava muito orgulhoso porque as equipes dele são estáveis há quase 4 anos, né?
E eu acho isso uma coisa impossível, pensando ainda mais em TI. Impossível no Brasil, impossível em Portugal, impossível em UK, sabe? E tu também tem essa experiência aí de que, tipo, as pessoas são muito estáveis no trabalho ainda, porque tem mudado mais por aqui, né? Sim. Olha, depende muito de que cidade você tá. Mas eu digo que, por exemplo, numa cidade de fervo mesmo, uma cidade que ferve, Xangai ferve, Shenzhen é uma cidade que ferve muito, que é um hub de tecnologia da China imenso, que é perto de Hong Kong. Shenzhen é perto de Hong Kong. Quando você pega Guangzhou também, que é naquela área, são cidades enormes, né? Cidades muito grandes, tem muita oportunidade de trabalho. E eu diria que no setor, por exemplo, criativo que a gente tem aqui, eu não diria que uma estabilidade de 4 anos é possível, realmente. Estabilidade, eu não sei o que ele entende por estabilidade. As pessoas não talvez ele demissão. pense por estabilidade. Sim, mas quantas, sim. né? Porque assim, você pensa, se você tem um time de 5 pessoas e nenhuma pediu demissão, pô, legal, mas até aí é diferente de um time de 40 pessoas onde 4 pedem demissão, né? Qual é a porcentagem dessa estabilidade? Eu acho que eu não acho tão possível, mas apesar de tudo, depende muito do jeito que ele leva o time, porque há muitas empresas daqui da China, os líderes chineses, eles são muito mais, como que eu vou dizer, eles demandam muito mais, né, do que um líder de outro país que tem um outro tipo de cultura, né? Além de tudo, os chineses eles sofrem uma pressão social, né, por questão toda do jeito que o país funciona, do jeito que eles são criados em família e tudo. Os chineses em si eles sofrem uma pressão social muito maior do que nós. Sim. Então, por exemplo, a pressão social do sucesso no chinês é extremamente maior do que nós. A pressão social do casar, do ter filhos, e esse casar e ter filhos ser relacionado ao financeiro é enorme. Então, a partir do momento que você tem um líder chinês, você pode ter certeza que ele vai demandar muito mais de você, porque ele tem essa pressão de manter o status social dele, né? de manter o financeiro dele e tudo mais, além de que a China cresce de uma forma gigante e a bolha imobiliária cresce de uma forma gigante, então todos esses links, você acaba chegando num tipo de comportamento que existe hoje na sociedade chinesa, que não é somente cultural, é uma mistura entre cultura e realidade hoje, né? Então apartamentos em Xangai custam 15, 20 milhões da moeda daqui, do yuan, que seria, sei lá, 15 milhões de reais, um apartamento de 100 metros quadrados. Você com esse detalhe, que não tem nada a ver com design, que tem a ver com pesquisa, tem a ver com o usuário, tem a ver com o cliente, digamos, tem a ver com a pessoa, você começa a ter esse tipo de ações de líderes, por exemplo, que querem manter o time de alguma forma produzindo para que ele tenha um resultado final que seja o melhor possível para que ele possa ter sucesso, né? Não só ele como o time e a empresa ter sucesso. Então você tem todas essas nuances das pessoas que tornam, junto com a cultura chinesa, tornam um ambiente completamente diferente, né? Às vezes, dependendo da pessoa que vem trabalhar aqui, até um ambiente um pouco Sim. ácido, né, de trabalhar. Talvez competitivo? Mais competitivo? Não, sem dúvida. Sem dúvida. É um dos ambientes mais competitivos que eu já trabalhei. Mas vou dizer que para mim é muito menos pesado do que para um chinês. Muito menos pesado. Porque eu tenho uma outra cultura, então eu tenho nós brasileiros, ou se não que seja até mesmo um português, um europeu da Espanha, ele tem um outro jeito de levar as coisas, né? Um outro jeito de carregar essa pressão, um jeito diferente de carregar o erro, por exemplo. O chinês não consegue carregar um erro Sim. como a gente carrega, talvez. Né? Ele vê exato, ele vê como algo muito pesado às vezes. E como líder você tem que mostrar para ele que não é.
você tem que tentar, pelo menos, conversar e mostrar para ele que o erro é só um aprendizado e que o trabalho dele está ok, está seguro, está tudo certo, sem problemas, o seu sucesso está no caminho certo, sabe? Essas coisas de ter uma empatia com essa história deles mesmos. Mas aí, tirando o primeiro emprego, que foi mais misturado, né, mais estrangeiros, nos próximos tu já começou a ter mais contato diretamente com chineses, né? Sem dúvida. Porque assim, o primeiro foi mais fácil, mas toda essa dinâmica, então tu vem passando por aí nesses últimos anos, né? Exato. Eu fiquei quase 2 anos no primeiro e depois o resto nessas outras 2 empresas. Bom. E nessas outras, tu teve algum momento assim, tipo, de maior dificuldade com essa cultura de trabalho, ou tu conseguiu ir absorvendo, aprendendo de forma mais leve, assim? Olha, na segunda empresa que eu trabalhei, era uma empresa americana, conhecida, na verdade é uma empresa americana conhecida de refrigerantes, digamos assim. Tem 2, principalmente. De soft drinks. Então, é uma das 2. Só tem 2, é uma das 2. E, na verdade, lá, um dos líderes, eu era lá o manager, eu entrei lá como design manager de produto e experiência, então a gente cuidava da experiência física misturada com digital algumas vezes, né? E também da experiência de produto em si, por exemplo, uma garrafa, né? Ou até mesmo uma garrafa, ou como, por exemplo, um produto que as pessoas vão vestir que é da marca, né, das marcas da empresa em si. Eu tive um líder que era italiano, mais um outro italiano trabalhando comigo, e o resto eram todos, eram 10 chineses e outros mais 4, 5 que eram de Singapura, que eram de, acho que se não me engano, uma Tailândia. Então eram todos asiáticos em si, né? Mas eles outra cultura totalmente diferente. E aí ali naquele time eu comecei a perceber algumas outras coisas, né? Alguns tipos de trabalho, mas como era um time internacionalizado, de uma empresa que, querendo ou não, contrata muita gente que tem background internacional, não foi tão... Foi o médio. O primeiro foi bem choque na questão de trabalhar, não só trabalhar, mas como ensinar pessoas chinesas. No segundo foi o médio. Mas eu te digo do último agora, da empresa que eu trabalho hoje, esse foi um dos maiores choques culturais, na verdade. O primeiro foi só acho que depois que eu entrei nessa empresa, o primeiro eu vi que foi só uma demonstração. Né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? A China ela é muito difícil entender a China em pouco tempo. Você viver aqui durante mesmo 5 anos, você descobre coisas o tempo todo e jeitos das pessoas o tempo todo. A empresa hoje que eu trabalho, ela é pura chinesa, puramente. Ela é uma empresa familiar de chineses, que é grande hoje, a empresa é uma empresa que gera bilhões. Então, assim, você tem 98, acho que não, 99% das pessoas são chineses que eu trabalho. Porque dentro da empresa só tem 3 pessoas estrangeiras. Eu, um dos meus chefes e o líder de marketing, que é o marketing lead. Só. O resto são todos chineses. Todos. E aí que na verdade, a minha primeira experiência da demonstração de dar aula para os chineses e tudo, e conviver, me ajudou muito nessa. Porque eu já entendia muito mais como pensavam, né? Como eles pensavam, como eles agiam e tudo. E a gente tem, aliás, dentro do meu time hoje, eu tenho pessoas que eu ensinei antes, que foram alunos. Isso é bom, né? Pela cultura deles já te então, respeitam eles já têm uma outra mentalidade. De forma diferente, né? Então, exato. E eles têm outra mentalidade. O jeito que a gente ensinou eles a desafiar no design é o jeito que a gente precisava. Então, assim, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, a conclusão da pesquisa foi essa. Aí você vem e fala por quê, né? Você pergunta por quê. Eles, se você fala que a conclusão é aquela, normalmente, às vezes, eles não querem, eles não vão ter esse incentivo de dizer o porquê. O pessoal que a gente tem lá, nossa, mas por que é assim? Nossa, mas por que a gente deve fazer dessa forma? Por que não da outra forma? Então esse era o tipo de pessoa que a gente precisava que tivesse essa mentalidade, né?
E esse choque é grande, não no meu time só, que é menor, mas quando eu ligo e converso com o pessoal da fábrica. Que aí é uma coisa completamente diferente. Para as pessoas que estão lá, seja na tecnologia, seja na mão de obra em si, fazendo alguma coisa, ou entendendo o design que a gente envia, aí a comunicação é realmente extremamente difícil. Porque você não fala chinês, e muito importante, eu não falo chinês, você, eu normalmente. Digo, meu chefe, por exemplo, fala um pouco, normalmente, exato. E muito importante é que você mesmo falando chinês, que você fale chinês fluente, cada cidade, cada pequena região tem um dialeto diferente. E o dialeto não é basicamente o Brasil de São Paulo e o Brasil do norte do Brasil. É realmente palavras que não existem e jeito de falar que o nosso time chinês, o meu time chinês, às vezes não entende o que o pessoal da outra cidade que está a 700 quilômetros daqui fala. Não entendem. Uhum. É uma loucura. Então, assim, você tem que muitas vezes se comunicar por texto, né? Ou falar para eles assim, não, me explica de outra forma. E aí você tem esse bate e volta de comunicação, que é complicado, mas isso demorou um tempo, né? Eu já estou na empresa há mais de 2 anos, quase 3 anos. Então vai se adaptando à comunicação. Então no design, a gente como designer em si, o meu time em si, a gente se comunica de formas diferentes. A gente se comunica visualmente, a gente se comunica com termos técnicos e muitas vezes com esse time é visual. Né? A gente tem que realmente marcar uma conversa com eles e aquela brincadeira de você não entendeu, você quer que eu desenhe? Funciona, é isso. Sim. E a gente desenha. Porque não tem problema, a gente desenha. Porque é mais interessante para eles que têm uma outra mentalidade de absorver as coisas, desenhar. Isso não é uma questão, aquela questão da brincadeira em si, putz, essa pessoa não está me entendendo, vou desenhar para ela. Não, desenho é desenho. Né? É uma extensão da explicação, né, o desenho. Exatamente. É uma extensão. A gente usa todas essas extensões possíveis porque a comunicação é complicada mesmo. Ela é complicada. Mesmo a tradução, ela não adianta de tudo. Mas até mesmo com essa pessoa da fábrica, né, que você tá falando, mesmo se você falasse, né, o mandarim ou qualquer uma das línguas daí, ainda tem aquela carga cultural, né, que com o pessoal da universidade, tu teve esse contato, treinou eles, mas mesmo falando a língua, a carga cultural impede às vezes, porque a comunicação não são só as palavras, né, são gestos, ou como você fala, entonação, e aí eu acho que o que pesa muito é a carga cultural, e é por isso que eu acho que fica muito fácil a gente conversar com latino-americanos, mesmo que a gente fala língua diferente, mas a gente conversando em inglês, às vezes, a gente consegue se entender mais fácil, né, do que com pessoas de outros países, e eu acho que é por isso que a gente tu falou Itália, Espanha, até Portugal, facilita um pouco, tu começa a descobrir que não é tão diferente quanto vai conhecendo pessoas de outros países, né, que a carga cultural é muito mais diferente. Tu fala, pô, será que isso foi uma piada ou o cara tava reclamando comigo disso na frente de todo mundo, sabe? Tu fica meio que, será que ele entendeu o que eu tô pedindo? Ou ele achou que foi só um comentário, né? Então, só a língua não ajuda e essa exposição vem com o tempo, né? Exato. Agora na vida mesmo fora do trabalho, né? Como que foi acostumado com a cultura chinesa? Sei que tu passou um bom tempo dentro de casa, né? Em Xangai não foi fácil. Putz, foram 3 meses dentro de casa. Mas fora isso, como tá sendo viver aí? Foi tão complicado como tá sendo esse último trabalho, assim, de ter que reaprender muita coisa, ou foi mais tranquilo? Foi mais tranquilo. Eu diria que foi mais tranquilo. Eu acho que uma das únicas coisas que são difíceis na China, fora do trabalho, é você conseguir usar os aplicativos em chinês. É uma das coisas mais difíceis de todas. Primeira coisa, tem aplicativo para tudo. Tudo que você possa imaginar. Existe um app, existe
uma ferramenta, enfim. Não só os aplicativos, mas tem uma outra coisa que é muito difícil, que é, por exemplo, encontrar um lugar para morar. Isso é uma das coisas mais complicadas, assim, eu acho. Tem muitos lugares que normalmente o estrangeiro não gosta, né? Por ser sem iluminação, né? Por ter... Sabe, são coisas diferentes aqui. O jeito que o pessoal mora, às vezes, é umas casas em Xangai, que são mais antigas e tudo, a maioria do pessoal não gosta. Então, os agentes normalmente levam a gente para visitar, sei lá, 50 apartamentos até você encontrar uma coisa que fale, putz, legal. E além disso, a cultura chinesa em si é diferente, a decoração das casas, as plantas dos imóveis. Então isso tudo, quem é de uma área de design, de uma área de arquitetura, como eu, por exemplo, percebe que o imóvel ele é feito baseado na cultura da pessoa. Então, se, por exemplo, você vê 70% das residências aqui, a geladeira é na sala. É na sala, não é na cozinha. A geladeira é na sala. Isso é a mesma coisa que eu fiz todas as vezes. Como assim? Sim. Por que a geladeira na sala? Mas E aí você vai nos apartamentos, você vê as cozinhas super pequenas, e aí você vê bancada por toda a cozinha. E você olha e fala, onde é que eu vou pôr minha geladeira? Na sala. Então você percebe que essas coisas culturais vão dentro dessa vida, que é a vida fora do trabalho, né? Vão dentro desses detalhes. Então, para você encontrar um lugar para morar, que você, estrangeiro, europeu, brasileiro, americano, goste, ou você se adapta a algo que eles têm, né, que o pessoal tem aqui, ou você vai para um tipo de imóvel que em Xangai é um imóvel mais internacionalizado, né, um lugar mais internacionalizado, que você vai pagar uma fortuna. Muita grana. Então, assim, você tem esse balanço primeiro, que é uma das coisas ruins, é esse do viver, né, do morar. Mas, obviamente, Xangai é uma cidade enorme. O transporte público é excelente, assim, é o melhor que eu já vi no mundo inteiro. Excelente transporte público. Perfeito, você vai chegar a qualquer lugar, então você tem muitas opções. Você pode não ficar no centro, mas você vai ter um apartamento mais internacionalizado, um lugar melhor para morar, que é um pouquinho longe, uns 20 minutos, meia hora de metrô. Okay. Padrão, maravilha. Pelo menos padrão São Paulo. É ok. Isso, pá. Exato. Tá ok. Aí, obviamente, padrão Europa não. Se você pega uma pessoa vindo da Espanha, da Itália, e fala que você vai morar meia hora longe do trabalho, é muito longe, né? Então... esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto da vida fora são os aplicativos, porque aqui a tecnologia é uma coisa assim introduzida em todos os detalhes. Tudo que você pode imaginar é tecnologia aqui na China. Então enquanto a gente no Brasil introduziu o iFood há anos atrás, e ele chega num patamar hoje de alguns usuários, sei lá, alguns milhões de usuários, você tem aqui Xangai com um tipo de aplicativo do mesmo jeito, que chega a 20, 30, 50 milhões de pedidos. A escala é muito diferente, né? Louca, assim. E você usa ele para tudo. Exato. A escala é muito alta. E você usa isso para tudo. Todos os aplicativos você usa para tudo. Então essa é uma coisa fora da vida de trabalho que eu gosto muito, cultura na verdade, a cultura de aplicativo, né? Que eles chamam de super app, é muito diferente, né? Você tem tudo, às vezes, lá no comércio eletrônico de alguma coisa, você consegue fazer muitas outras coisas, né? Às vezes chat, compra coletiva, vai tudo lá dentro. Exatamente. A gente tem os aplicativos tipo o Alipay, que é do Alibaba, né? Que é do famoso Alibaba. O Taobao, que é um aplicativo que a gente compra tudo que você possa imaginar, que tenha no AliExpress, por exemplo, no Shine, tudo tá lá. Então, assim, mas tudo em chinês. Então você tem esse desafio muito grande de, por exemplo, eu tinha semana passada uns 4.000 print screens dentro do meu celular. Só de imagem eu tinha 4.000 print screens, porque eu tinha que ficar tirando print screen o tempo todo e traduzindo para saber o que eram as coisas. Não tem como. Então essas coisas são as coisas que são ruins ao mesmo tempo na questão comunicação, mas elas são excelentes na questão de ajudar na vida em si, né? Tudo que você precisa você tem.
Tudo. Você está no meio do seu trabalho, seu mouse quebrou. Você vai lá no aplicativo, você pede um mouse, dá 40 minutos, tá um mouse na frente do seu escritório, o cara batendo na porta com o seu mouse. Qualquer coisa que você queira, você consegue. Isso é incrível. Isso é uma parte da vida em Xangai, em si, na China, que Xangai é uma cidade muito internacionalizada também. Então ela tem muitos restaurantes e tudo que são mundiais e tal. Então a vida pro estrangeiro aqui é muito mais interessante, né? E obviamente a vida noturna na China é muito legal, mas ao mesmo tempo ela acaba muito cedo. Isso é uma coisa ruim. O que a gente normalmente fica no Brasil e até alguns lugares da Europa até mais tarde, né, tomando uma cerveja e tal, aqui o metrô fecha 10h30 e depois para voltar é 10h30, 11 horas algumas linhas, e depois você volta com Didi, que é o Uber da China, né? Ou senão você pega um táxi, dá um jeito. Ainda falando do Super App, eu lembrei também nessas conversas na minha empresa, né, com o pessoal de lá, que é a cultura do cartão, né? Eles contaram que eles não têm muito, porque eles pularam uma das ondas, né? Tipo, enquanto o mundo inteiro foi do dinheiro, né, em nota, para cartão, para pagar por app, eles pularam essa onda do cartão, então eles já estavam muito à frente de pagamento por aplicativos, por mensagem, do que todo o resto do mundo, né? Exato. Eles realmente pularam, foi o que você falou e é real. A China, basicamente, ela existe para o mundo, né? Ela foi aberta para o mundo há 50 anos atrás, mais ou menos. Então, o jeito é dinheiro o tempo todo. Até quando eu cheguei aqui, eu usava muito mais dinheiro, algumas partes de dinheiro, digamos que era um 40% dinheiro, 60% aplicativo, né? 30%, 40% dinheiro, 60% aplicativo. E a gente usava bastante dinheiro em alguns lugares, até tinha alguma coisa e tal comigo, sempre carregava. 4 anos, 5 anos depois, eu não mexo no dinheiro há um ano. Eu não pego uma nota faz um ano, porque tudo acontece no aplicativo. A gente tem cartão, por exemplo, eu tenho um cartão se acabar a bateria. Mas é só se eu precisar ir lá sacar. Acontece um problema, exatamente, bateria. O que tem de lugares aqui em Xangai que fornecem bateria é um tipo de um stand onde você tem os carregadores. Você vai lá com o seu QR Code, pega um carregador. A gente vê isso em aeroporto. E vai. A gente vê isso em aeroporto aqui. Tem um stand. Exato. Aqui tem tudo que é lugar. Porque a bateria do celular virou um negócio assim que não pode acabar. Se acabar, você não pega aplicativo. Como é que você faz, né? Você tem que ter se sua bateria do seu celular apagar, você tem que ir ao banco, tirar o dinheiro e pegar um táxi na rua. Senão, não tem outro jeito. Esse é bom e ruim ao mesmo tempo. Gerando dependência, mas ao mesmo tempo facilidade, né? Eu acho que sei que tem algumas pessoas que até falam assim, não, as pessoas não lembram de nada mais porque tem o celular, mas, pô, eu acho que o celular tá aí para facilitar, né? É uma extensão. Ele facilita muito. É uma extensão. Aqui realmente é a extensão de tudo. A gente não carrega carteira. Que legal. Não tem carteira. Basicamente não precisa só o celular para qualquer coisa que você precisar. Até as vacinações, por exemplo, da Covid, todos os testes em massa, porque aqui a gente faz teste a cada dia sim, dia não. Já faz 4 meses que os testes são de dia sim, dia não. E é tudo pelo celular. Você mostra o QR Code, ele entra no sistema, aí na fila que você tá, o tubo são para 10 pessoas, essas 10 pessoas da fila usam um tubo. É assim, uma organização em uma escala inacreditável, porque eu não imagino o quanto de burnout o pessoal deve estar sofrendo, porque é muita coisa para se organizar em um curto período de tempo, porque é muita gente, é muita coisa. E é tudo por aplicativo. E pensando também na parte que muda muito pra ti agora é a comida, né? Não sei se tu faz tudo em casa, então, como seu passado, né, de chefe, se tu faz tudo em casa ou tu tem saído, experimentado a comida chinesa. Que, por sinal, eu não sei se é igual na China, mas aqui em Portugal tem um pouco mais. E eu descobri que é muito bom. Acho que no Brasil eu tinha só o China Box, né? Que eu acho que eu pedia com frequência e eu gostava.
Mas aqui Isso. tem um pouco mais restaurantes, porque eu moro no centro, e eu vejo que é muito bom, e os menus, normalmente eles são gigantes, né? São gigantes que eu fico perdido no que pedir. Então, como que foi pra ti aí a comida? Olha, a comida é um desafio. A comida da China é um desafio. Uma das primeiras conversas que eu tive com um colega brasileiro que já trabalhava aqui, quando eu vim para cá, e uma das coisas que ele falou foi: você come de tudo ou não? Porque a comida chinesa, na verdade, cada região, do mesmo jeito que o dialeto, como eu falei, cada região tem um tipo de comida, né? E as receitas mudam, tudo se muda. Então, quando você vem num restaurante chinês aqui, você tem que saber da onde é esse restaurante chinês, né? Se ele é da província de Xinjiang, se ele é da província de Guangdong, se ele é da província de Dongtai, você tem que saber, porque cada região da China é um tipo de comida. Agora, se você for um tipo, tem regiões da China que a comida é tão apimentada que é inacreditável, assim. Você entra no restaurante já chorando, né? De lacrimejando. Então, a comida foi um desafio. Eu gosto muito de muitos tipos de comidas chinesas, mas quando eu falo de comida chinesa, eu falo de comidas de algumas regiões, né? Eu gosto de comidas de algumas regiões da China e outras regiões eu acho ok, normal, mas as preferidas são de certos lugares, né? Porque quando você falar comida chinesa e definir a comida chinesa como uma coisa só, é muito difícil. É como se a gente definisse a comida brasileira só pela feijoada, né? A comida brasileira tem a comida mineira, tem a comida... comidas de tipo de São Paulo, tem a comida nordestina, tem a comida do Mato Grosso, tem a comida do Sul. É exatamente a mesma coisa, né? A comida chinesa, quando você vai num restaurante, provavelmente chinês aí, que ele tem um cardápio enorme, cheio de coisas, ele é bem tradicional, é provável que ele seja realmente um restaurante que vai te servir uma comida chinesa e pergunta para eles de qual região que é essa comida, né? Ou se dentro desse cardápio ele tem comidas de várias regiões diferentes. Porque isso é interessante de saber, né? Então, assim, foi um desafio no começo, porque a primeira coisa que eu comi quando eu cheguei aqui, o mais engraçado é que todas as redes de comida, elas mudam baseado na estratégia local, né? E a estratégia local é a estratégia para o povo chinês comer. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi: eu vou comer em algum lugar que eu pelo menos conheça, porque eu não conheço nada aqui, né? Não sei se vale a pena ir nesse restaurante ou no outro. Eu fui aonde? No KFC. Essas marcas salvam. Primeiro lugar. Eu falei: vou no KFC, comer um sanduíche de frango. Comer um sanduíche de frango. Pedi com nenhum chinês que eu falava, apontei no cardápio, falei: eu quero esse aqui. A primeira mordida que eu dei, chorei. Era muito apimentado, assim, muito, muito, muito. Só que engraçado que se eu for hoje comer aquele sanduíche, ele não vai ser apimentado, né? Por questão de toda essa prova, porque a gente às vezes fala, né? Vamos comer num restaurante diferente? Vamos naquele lá. E às vezes é apimentado, a gente vai comendo e se acostuma. Você se acostuma. Exato. Aliás, uma dica importante: se você for alérgico à pimenta, tome muito cuidado com a China. Porque aqui, se você fala sem pimenta, você pode ter certeza que vai vir alguma pimenta. Porque o sem pimenta depende de quem está fazendo a comida, né? Se a pessoa que está fazendo a comida é muito resistente à pimenta, ela vai achar que está tudo bem, né? Então é algo a se preocupar, né? Mas a experiência é incrível. Porque você você tá na China e ter várias comidas chinesas para comer, vários tipos de comida, é uma experiência super interessante. O café da manhã do chinês, o almoço e tudo, são completamente diferentes. Então, assim, e outra coisa relacionada a trabalho, que é muito importante falar para quem vem trabalhar aqui: o chinês, ele gosta muito ele divide a comida, né? Então, é muito interessante essa cultura do compartilhamento no chinês. É a cultura do compartilhar mesmo. Então, ele gosta muito de compartilhar as coisas e como cultural, a comida. Então, quando você vai num restaurante chinês, você não consegue pedir um prato para você.
Do tipo, um prato que venha um pouco de frango, um pouco de arroz, você não consegue pedir. A cultura chinesa impede de você fazer isso porque você tem que pedir pratos separados. Você pede um de arroz, um com legumes, outro com carne, você coloca no centro de uma mesa e todo mundo que está em volta come. Né? E você tem culturas, partes, por exemplo, como o hot pot, que é que é basicamente, a tradução no inglês é um bowl quente, né? Alguma coisa quente que está no meio, isso é um caldo, então, que borbulhante no meio, que ele tem sabor, e aí as comidas vêm cruas. Vem a carne crua na mesa, os legumes crus na mesa, aí você pega e vai colocando dentro desse caldo. E aí esse caldo, que é uma sopa, ele vai esquentando e você pega e coloca no seu bolzinho de arroz, ou você coloca sem arroz, sempre compartilhando. Então, são experiências muito interessantes. E no trabalho, eles não exigem, mas eles querem que você, se você for um cliente, ou se você trabalhar junto com eles vão querer te levar para aquele lugar. Né? Então, por exemplo, se você está na China trabalhando, você é novo aqui, você tem algum cliente, ou o seu cliente vem na empresa, e você é um líder, por exemplo, ele provavelmente vai te convidar para jantar. Né? Que é uma coisa comum, super comum. Ele vai te convidar para jantar, você vai no restaurante, e ele vai te convidar para beber. Porque aqui na China, uma coisa muito importante, muito interessante, não tem negócio fechado sem bebida. Não tem. Então ele vai te convidar para beber. E ele vai te convidar para beber muito, porque os chineses, para beber, eles bebem muito e eles tipo não de bebida, ficam mal como a gente fica. Olha, normalmente, se você pega um cliente mais tradicional, uma pessoa tradicional, é Bai Jiu que chama. Sabe o que é engraçado? Sim. Bai em chinês é branco. Jiu em chinês é álcool. Então, é basicamente o álcool branco. Ou como a gente diz no Brasil, é a branquinha. Tá igual. É a cachaça chinesa. Pô. Então, exato, o Bai Jiu é a cachaça chinesa, né? É um destilado, né? É um fermentado. Fermentado não, é destilado. É um destilado feito de arroz e tem 52% de álcool. Então é super, super alcoólico. E você pode crer que se for uma reunião super importante, eles vão comprar um daquele bem caro e vão querer que você tome, assim, vários shots. Vários. E é assim mesmo. Você sai lá torto, andando torto, e é aí que o negócio fecha mesmo, né? É aí que eles têm aquela confiança, aquele negócio assim. Essas coisas bem interessante. Muito importante saber, porque muda, né, como você reage, né? Tu vai descobrindo o que é importante. Tem mais uma que meus colegas de trabalho contaram também, que um outro gestor, né, veio da China para cá. Isso foi antes de eu começar a trabalhar aqui. Ele veio com presente para todo mundo, sabe? Todos os outros gestores que são pares dele. E aí ninguém tinha nada. Eles falaram que ficaram desesperados, porque não sabia. Tipo, tinha um offsite, iam passar, sei lá, uma semana juntos. E ele veio com presente para todo mundo. E ninguém tinha pra ele. E aí, agora todo mundo já sabe, tem na cabeça, né? Porque na cultura, né, deles, aí talvez da região, e aí uma coisa importante, a China é gigante, então é importante entender a região. Na cultura dele, ele falou que quando você vai visitar alguém, você tem que levar um presente. Como ele tava indo, não ia dormir na casa de ninguém, mas ia passar esse tempo com todo mundo, ele precisava levar um presente pra cada um deles. Ele falou, não, é normal. Tipo, ele falou, não, tudo bem, você não tem que saber, não precisa ter comprado nada, não tem que saber, mas pra mim é obrigatório eu ter que fazer isso. Então, se a gente for fazer o contrário, né, talvez um brasileiro indo pra lá, tem que lembrar, então, levar alguma coisa daqui, né, pra pessoa, ou pras pessoas, porque já mostra que você tá um pouco mais inserido na cultura, já sabe um pouquinho do que eles fazem, né? Exato, e é verdade, assim, e não é só de uma região, são muitas regiões, eu não posso dizer se são todas as regiões, mas sim, são muitas regiões e, por exemplo, muitos dos chineses, eles quando visitam a casa de alguém, eles levam frutas, porque fruta é algo simbólico bom para eles, e no caso, fruta também é uma coisa cara, uma coisa de a gente no Brasil não entende isso, né? Que fruta é caro pro mundo inteiro, né? Não. E aqui é caro. Então, assim, por exemplo, às vezes tem frutas especiais, eu não sei, às vezes pode ser caro por questão de marca, mas aqui a gente vê, por exemplo, caixas de kiwi, sabe, kiwi?
é um kiwizinho amarelo, sim. que não é verde dentro, ele é amarelo. E a caixa às vezes vem, sei lá, 10 kiwis e custa tipo R$300. Sem brincadeira, R$300 a caixa de kiwi. Então é um presente realmente, assim, bem caro, né? Mas eles têm essa mania mesmo de... mania não, é uma cultura, né? Esse negócio de você chegou na casa de alguém e você leva alguma coisa. Mas uma coisa engraçada é que quando você... Isso existe, é essa troca que eu falei, né? Essa questão da troca, vai e volta. Se essa pessoa for na casa da outra que trouxe o presente, ela tem que levar um presente. Né? Então, existe essa troca. Então, é meio que essa coisa não do dever pro outro, mas do criar conexão, sabe? Você está sempre conectado com alguém. E você, se é um estrangeiro, vem para a China e traz um presente para as pessoas, mostrar que você sabe que aquilo funciona, é um guanxi enorme para eles, né? Como eu te falei antes do guanxi. É um guanxi enorme. É claro que eles vão se sentir devendo para você. No sentido ruim, eles sim, culturalmente, né? Positivamente eles têm. Não. Mas eles vão sentir que eles têm que dar alguma coisa para você em troca. Então, às vezes, o que acontece é que se você traz um presente para cá para um chinês, às vezes é provável que ele te convide para jantar. Vamos jantar? Vamos, é por minha conta, vamos jantar. Aí ele te convida, ele tá te devolvendo aquele presente que você deu a ele, né? Sim. Então, eu acho isso muito bonito, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, assim, dessa cultura. E cria-se essa conexão que eu te falei, esse vínculo entre as pessoas. Mas é engraçado que tem pessoas que levam tão isso a sério, chineses que levam tão isso a sério, e fica aquela brincadeira assim, putz, ele me deu um negócio, eu vou ter que dar um negócio pra ele melhor, mais caro, mais interessante. Daí fica aquela briga toda. Não é briga, mas é aquela ansiedade de putz, eu não quero esse negócio desse cara, que senão eu vou ficar devendo pra ele, sabe? Existe isso. Não quero receber nada de você, que senão eu vou ter que te dar de volta. E até outra coisa, tu mencionou, né, das regiões, eu até falei também da comida da região, o quão isso muda. E eu acho que hoje, com o mundo muito mais internacionalizado, com acesso à internet, é bom pesquisar, porque até Portugal é um país pequeno, muito pequeno, população pequena também, mas, e a gente conhece basicamente a cultura do bacalhau, pastel de nata, né, no Brasil, mas muda muito. Exato, cara, muda de uma cidade para outra com uma população pequena. Então, a cultura, o sotaque, a comida, ela varia bastante até no país pequeno, né? Então, imagina como não é na China, né? A gente acha, talvez, no Brasil, eu tinha muita impressão, porque é sim um país continental, é sim diferente, não tem o que falar. A natureza é muito diferente, porque é gigante, o formato do Brasil, o shape, né? Acabou mudando. Mas em qualquer país que você for, qualquer lugar, também muda. Então é bom sempre pesquisar um pouco da cidade. E eu vejo até aqui mesmo, já tive uma reunião com um português, que eu mencionei algo de Lisboa, e que ele fala, que legal, não, que fixe, né? Que eu falo que você sabe disso, porque falei que não é daqui do Porto. Ele fala, todo mundo, porque a maioria tá aqui em Porto dos Brasileiros, né? Que veio pra cá. Todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Então acho que sempre ganha uns pontinhos aí, né? Sim. Eu acho que é uma questão de respeito também, né? De você se sentir, como o chinês se sentir respeitado. Apreciado, exato. Porque acho que apreciado é uma boa palavra também, porque você vem de uma outra cultura, num outro lugar do mundo, e a China, muitas vezes no mundo inteiro, ela é vista de uma forma ruim, né? Então, é sempre bom... Pela política, muito mais, né? Exato, pela política, também pela questão de todos os produtos serem fabricados pela China e ter o histórico de produção de mão de obra escrava há muitos e muitos anos atrás, e ainda tem alguma coisa, com certeza ainda tem. Sim. Mas muitos outros detalhes, né? Então você tentar apreciar a pessoa e tentar tirar a política e toda essa questão de fora, por relação à pessoa mesmo que você está se comunicando, eu acho que é uma forma de respeito e apreciação muito legal. É um ponto a mais, com certeza. Aliás, em relação a presente, nunca dê um relógio para um chinês. Nunca dê um relógio,
nunca dê um boné verde e nunca dê nada que tenha o número 4. Eles são assim, por exemplo, eu vou tentar descobrir o porquê. Então, vamos ver se eu tô certo. Relógio primeiro. Relógio. Porque tá atrasado? Não. Mais uma vez. Não. Relógio? Não sei. Olha, o relógio é basicamente porque significa o tempo. E relógio, o tempo, para eles, por exemplo, é o tempo de morte também, o tempo de vida e de morte. Então, por exemplo, quando você dá um relógio, basicamente você não é dizendo que ele vai morrer, mas você está incitando algo relacionado à morte, né? O número 4, a mesma coisa. Que o número 4 em chinês é si. E si é muito parecido com outra palavra que eu não sei dizer agora, que é morte também. Então você tem, por exemplo, andares aqui, os prédios, que o andar é 1, 2, 3, 5, 6. E não tem o andar número 4, porque é uma superstição deles, né, com o número 4. E o boné verde é uma coisa super boba, que basicamente, eu não sei de onde veio o boné verde, mas quando existe alguma coisa verde na cabeça, quer dizer que você foi traído pelo seu companheiro ou companheira. É o chifre no Brasil? Exato, é o chifre e é o boné verde. Então, o verde, na verdade, é uma cor que muitos não usam, né? Mas o boné verde é o pior de todos. Então, assim, mas o relógio, essas coisas, porque eu sei que relógios são presentes legais, né? Sim, quando você tem um cliente muito importante, exato, caro, você vai dar um relógio de uma marca que é caro e tal, porque ele é um cliente extremamente importante, você gosta da relação com você. Às vezes acontece isso. Então, cuidado com o relógio. E novamente, né, essa coisa da cultura pode ser engraçado quando você ouve de primeira, mas assim, às vezes tu pensa que não faz sentido, mas tipo, a cultura é o que você constrói. O significado de tudo é a gente que criou, né? E às vezes a criação é da cultura. Exato. Esse dia eu tava assistindo o Show de Truman, um filme com o Jim Carrey com minha companheira. Ela não é brasileira nem portuguesa, né? De Belarus. E aí ela não entendeu porque ele mostra que a mulher se casou com ele, né? Eu não sei se conhece esse filme, mas enfim, o mais importante é que ela tá com o dedo cruzado, porque é um casamento de mentira. E ela não entendeu. E eu falei, dedo cruzado, tipo, tu não sabe o que é? Ela falou, não. Exato. Então, porque culturalmente não existe esse símbolo pra ela. Tipo, na cultura americana e na brasileira a gente tem isso. E ela não pegou essa piada do filme, né? Tipo, porque deu zoom na foto. Ela é da mas onde? Porque deram zoom de Belarus. Então, exato, você falou de Belarus. Exato, é totalmente... Não tem a mesma ligação. Então tem toda essa carga cultural. E volta e meia, como ela fala português, e aí assiste YouTube, etc., né, do Brasil, volta e meia pergunta algumas coisas que não faz o menor sentido. E quando tu vai explicar pra alguém o porquê, sabe? Tipo, por que 13 é o número do azar? Eu falei, não sei. Por que vocês falam tal coisa? Eu falei, não sei explicar. Às vezes eu pesquiso, vejo o significado, mas eu não uso isso porque eu sei o significado, a etimologia da palavra, um evento que aconteceu. Eu sei que eu aprendi isso e eu tô repetindo, né? Mais um aqui é um episódio que teve com a psicóloga Isabela, né? Sim. E ela tava falando um pouco dessa diferença cultural, né? Que ela falando que ela mora no Chile e a gente tem aquela regra que ela até perguntou para mim, quando a gente vai na festa, né, de aniversário, o que você faz? Começou a falar do comportamento, né? E aí sobre os doces. Aí eu falei, não, o doce não pode pegar, é no final. Eu falei, então, a gente tem um problema aqui normalmente no Chile, porque eles não entendem, não pode comer, sabe? Ele só vai comer, exatamente. A pessoa entra e pega, então eles têm que colocar uma plaquinha, sabe? Pela cultura brasileira, o brigadeiro, o beijinho é no final. Exato. Cultura. Você aprende, entende, é isso. E acabou. Aqui tem muitas culturas chinesas que são partes ruins, eu prefiro nem mencionar. Eu acho que são coisas ruins que não afetam necessariamente o trabalho da gente, né, nessa questão. São coisas culturais de muitos e muitos anos atrás, pessoas mais velhas fazem, por exemplo, que provavelmente muitas pessoas ficaram aterrorizadas, e até aí, se você quer ficar aterrorizado, vá ao Google, sempre procurar, porque tem coisas que eu acho que não vale a pena falar, porque eu posso, nessa hora de falar alguma coisa ruim, dizer alguma coisa ruim do povo chinês, o que não é justo, né? Então, porque assim, é muito incrível. O Xangai é uma cidade incrível. O povo chinês é um povo que
depois da pandemia, na verdade, depois desses meses que a gente ficou realmente trancado dentro de casa, porque o realmente trancado aqui, com o governo que eles têm, o realmente trancado aqui é não poder sair da porta do seu apartamento. E você ser proibido de sair da porta do apartamento. E então, assim, o problema aqui foi ter uma cidade gigantesca com todo o sistema disrupted, como que eu vou falar isso em português? O sistema foi destruído, digamos assim, na questão de entrega de comida, mercado, tudo. Então a gente não conseguia pedir comida, por exemplo. Então a gente teve que estocar comida, quando conseguia pedir, estocava. Pedia muita comida para estocar. Compra coletiva foi muito grande. E o povo chinês, a gente consegue ver a resiliência do povo chinês, a gente consegue ver o quanto que nessas situações de perigo, nessas situações de um problema sério como aconteceu, a gente vê o que acontece. Então, assim, a gente tinha um grupo no WeChat, que aqui não é o WhatsApp, um grupo no WeChat, onde a gente trocava comida, onde a gente o pessoal dava comida para os outros. Então, assim, putz, eu não tenho arroz, eu não comprei arroz. Dava 5 minutos, na porta da sua casa, tinha um pacote de arroz. Aí eu falava, pessoal, alguém tem óleo para vender? Porque eu não tenho óleo para fritar as coisas, eu tenho muito pouco e tal. A vizinha chegava e falava assim, tô indo entregar na sua casa. Não podia sair da porta, mas o pessoal saía só para entregar alguma coisa. Chegava lá, ou senão a gente tinha comida demais. Porque foi incrível a quantidade de repolho que o governo entregou para nós. É uma coisa absurda. Dá para fazer uma piscina de repolho. Aí a gente pegava e falava, olha, pessoal, alguém precisa de repolho? Tá na porta da minha casa. Eu deixava lá uma caixa, organizadinho. E aí dava 1 hora depois, quando eu abria a porta do meu apartamento, tinha coisas que já tinham sumido. Então essa conexão de cuidado com um e outro foi algo que deu muito mais valor para essa experiência. Deu muito valor para essa experiência. Então é um povo que, assim, sofreu, sabe? É um povo que sofreu e hoje meio que ajuda um ao outro. O senso de comunidade da China é muito grande, né? Então todo mundo faz esforços em conjunto. Que bom, que bom. Sim, tá. Problema a gente vai ter em todas as culturas, né? Sempre vai ter o lado negativo, a gente não concorda, às vezes mentalidade, mas no geral toda cultura tem algo legal, assim. E a China é um das mais fantásticos. Eu gosto de assistir, às vezes, programa de história. Hoje em dia menos, mas gostava. E quase tudo acabava na China, assim. Começava, né? Tu vê que muita coisa. Sim. Então, é uma cultura fantástica, muito antiga e que permanece até hoje, assim, né? Então, tem muita coisa pra gente aprender com eles, ensinar também. E acho que essa troca que é legal, né? Tipo, tu vai adicionando coisas que tu gosta, tu vai deixar pra lá o que tu não gosta, né? Ensina um pouco da tua. Exatamente. Então, sempre enriquecedor. Então, Walter, acho que muito obrigado. Valeu pelo papo. Essa parte de cultura foi muito, muito interessante mesmo. Já muito queria deixar o convite para quando lançar o livro em português. Acho que a gente podia falar só sobre design. Acho que para mim seria um papo bem legal. Eu aprendi a valorizar o design em TI há pouco tempo, quando eu trabalhei com UX e um design numa equipe que eu trabalhava, e foi outro mundo, assim, as conversas que eu conseguiria ter sobre o porquê as coisas, começar a descobrir. Exato. E a parte do design do mundo, né, o design of everything, tipo, design do mundo, porta é importante, uma luz é importante, como existem coisas que estão evoluindo, a gente nem sabe o porquê, como, tipo, os povos antigos já faziam coisas pensando nisso, né, então acho que vai ser um papo legal, dá para guiar pelo livro. Sem então dúvida. A gente volta ano que vem. E se tu quiser deixar uma mensagem final e também falar novamente sobre os links, onde o pessoal pode te encontrar e achar mais sobre o teu link, sobre a tua carreira. Acho que uma das mais importantes mensagens, por exemplo, que até no livro tá, é que design, eu vou falar do design em si. Design é sobre pessoas, é só sobre pessoas, né? E design é sobre experiência. Então, assim, em questão do design, tanto físico como digital, que deve ter muita gente da área de tecnologia que assiste o vídeo no YouTube ou se não ouve o teu podcast, design é sobre pessoa e sobre experiência. Então, é somente
as pessoas que têm que ser levadas em consideração, né? A gente, como pessoa, faz o design e as pessoas que usam os produtos que a gente faz tem os seus próprios pensamentos, as suas próprias personalidades. Então, todas essas coisas a gente considera no design. É só sobre pessoa, não importa o resto, né? A primeira coisa que a gente considera quando faz design são as pessoas que vão usar. Essa é uma coisa que eu gostaria de sem dúvida, falar. A questão dos links o meu portfólio. Eu não sei se você visitou, se chegou a visitar o meu portfólio. Tem bastante coisa no portfólio. Teu próprio site. www.walterbarros.com. Então, quem tiver interessado em olhar os produtos e tudo que eu já fiz aqui na China, e também um processo de design que eu tenho dentro do portfólio, todo o processo, umas coisas, é legal visitar. E para o livro é www.design/ que é o tracinho, diet.com. E lá está em inglês o site hoje, mas tudo bem. A pré-venda, o pre-order, ele pode ser tanto pro Brasil ou para os Estados Unidos. Se você quiser o livro físico, você pede o pre-order lá. Se você quiser o livro físico, no caso, aí eu vejo, dependendo de quantas pessoas do Brasil pedirem o livro físico em si, a gente dá um jeito de fazer ele físico. Se não, ele vai estar disponível na Amazon Kindle por volta de março de 2023. Muito bom, para quem lê inglês mesmo, né? Dezembro já vai estar disponível em inglês também. Então, novamente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Gabriel, obrigado pelo convite novamente. Que é isso. Até mais, pessoal. Não se esqueçam, se você está ouvindo pela primeira vez, assinar aí nas qualquer uma das plataformas, ou assistir no YouTube, ou Spotify, Google Podcast. E até a próxima. Valeu!